TV O Estado, nosso programa de personalidades, nós estamos hoje recebendo a visita e gravando um depoimento com o professor de História, do Instituto Histórico e Geográfico do Estado, que é o professor Valmir Batista Correia. Eu sou do interior de São Paulo, nasci numa cidadezinha chamada Maracaí, onde fiz o começo dos meus estudos, depois em Assis, e fui para São Paulo. Em São Paulo, eu me formei em História, licenciatura e bacharelado em História na PUC, Pontifícia Universidade Católica. Bem, mais tarde, eu fiz mestrado e doutorado na USP. E após como todo jovem, tive problemas políticos em São Paulo, e quando surgiu uma oportunidade, através de uma indicação de um velho e grande mestre chamado Maurício Trachtenberg, para vir para dar aula no começo do curso de História em Corumbá. Me formei em 70, em 71 eu já estava em Corumbá, dando aula no curso de História, pegando ainda o último ano da primeira turma de História. E ali eu comecei a minha carreira, não só de professor, como também comecei a pesquisar. A minha grande vontade era conhecer Mato Grosso. E havia existia muita coisa sobre Mato Grosso, mas pouco conhecido. Então, eu comecei primeiro conhecendo o pouco que tinha em Corumbá. A biblioteca era pequena, tinha poucos livros, então comecei a trazer muitos livros de São Paulo e comecei a me preparar para a grande aventura que é ser um pesquisador em Mato Grosso Unido e depois Mato Grosso do Sul. Então eu comecei a escrever pouca coisa. Então eu trouxe aqui para vocês o primeiro livro que eu escrevi, chamado Corumbá, um esboço histórico. Pouca gente conhecia naquela época Corumbá. Então eu procurei pesquisar bastante e escrevi esse trabalho que foi distribuído para alunos, para pessoas que gostariam de conhecer a sua terra. É um trabalho tímido e a partir daí eu vi que era preciso pesquisar muito mais. E depois eu escrevi num congresso um trabalho chamado A Situação da Pesquisa Histórica em Mato Grosso. E esse livro teve uma grande repercussão porque eu provei, só naquele texto, que tinha mais de 500 textos, livros, viajantes, que pouca gente conhecia. Então, elas estão a falar, Mato Grosso não tem história, mas a verdade é que tinha muita história. E essa foi a minha grande aventura. E, a partir daí, eu comecei a já pensar no mestrado, e entrei no mestrado da USP. E por uma felicidade, o meu orientador, infelizmente já falecido, chamava o Acuri Ribeiro de Assis Bastos, um cuiabano. Então, houve uma afinidade tão grande, e eu comecei a escrever, e vou dizer mais, o pesquisador, ele tem que ter muita sorte. E eu fui sempre um pesquisador de sorte, porque as coisas caíam no meu colo. As pesquisas caíam no meu colo, ganhava material. E com isso, eu escrevi meu mestrado, que é esse livro aqui, de mestrado que teve na universidade. Na época era a Universidade Estadual de Mato Grosso. Eu fui o primeiro professor de História a ter mestrado. E com esse livro aqui, eu procurei dar um novo direcionamento à pesquisa histórica em Mato Grosso. E teve uma grande repercussão, né? Até hoje é um livro muito citado. E eu continuei ainda em Corumbá, pesquisando. Casei, a minha esposa, Lúcia Salsa Correia,
também é uma grande pesquisadora na área de história, tem mestrado e doutorado na USP, na área de história, tem livros também publicados, e começamos a produzir, fazer uma pesquisa em conjunto. E até contar, eu tenho hoje, talvez, a maior e a mais importante biblioteca sobre Mato Grosso do Sul e fronteira. Eu tenho obras desde meados do século XIX. Eu tenho assim, uma coleção de mais de 6.000 títulos sobre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Então, e a minha coleção começou de uma maneira extraordinária. A gente dava aula lá chamava Centro Pedagógico de Corumbá, e 10 horas terminava as aulas, eu saía andando pelas ruas, e um dia eu passei na Avenida Marechal Rondon e vi numa lata de lixo um livro. E eu peguei esse livro. Mas eu não sabia que tinha alguém atrás de mim olhando, me vigiando. E no dia seguinte eu fui chamado na diretoria para saber por que eu estava revirando o lixo das pessoas mais importantes da cidade. Eu falei, não era lixo, era simplesmente a Constituição de 1899 encadernado. E aí começou a minha aventura, que hoje eu sou bibliófilo, né, e sou um colecionador inveterado de compra de livros, de fotos antigas, enfim, eu tenho um espaço na minha casa, separado da casa, reservado para a minha biblioteca, e de mais diversos assuntos. E depois disso aí, eu comecei a pesquisar sobre o meu doutorado. O meu doutorado me deu muita felicidade, porque teve uma repercussão muito grande, porque é esse livro, Coronéis e Bandidos em Mato Grosso. Esse livro, essa já está em segunda edição, e teve uma grande repercussão entre os pesquisadores, pela temática que eu escolhi, pelo desafio que eu escolhi, né, e para aprofundar, então, nessa pesquisa que me deu assim, uma grande satisfação e de certa forma, fui projetado no meio acadêmico por esse livro, que é muito consultado até hoje nos mais diversos trabalhos de mestrado e doutorado. E a partir daí eu continuei. Né? Aí eu tive vamos dizer, um hiato na minha carreira acadêmica, porque eu primeiro fui secretário de Educação e Cultura da Prefeitura de Corumbá. E depois disso aí, eu fui eleito o 5º vereador, mais voto em Corumbá. Tem participação política. Política, eu me envolvi com a cidade. E fui reeleito num segundo mandato. E eu peguei aquele mandato de 6 anos, então eu tive um mandato de 10 anos como vereador. Mas eu continuava produzindo, continuava escrevendo, e lá em Corumbá eu ajudei a criar uma revista chamada Dimensão. Essa revista aqui teve 8 números lá em Corumbá, que é uma coisa assim inédita, porque a universidade não tinha isso. E eu quero dizer também que eu fui o primeiro doutor em História da Universidade Federal. Então, a minha produção continuou bastante. E ainda, trabalhando, eu escrevi 2 livros ainda, que é livros inclusive didático, que é esse aqui, que foi em parceria com a Lúcia, né, chamado História e Historiografia de Mato Grosso, que foi, inclusive, livro didático numa disciplina que eu criei na universidade, chamado História Regional. E, como não tinha muito material, os alunos recebiam esse livro. Também eu tive o grato prazer de trabalhar num livro junto com a Lúcia e com o professor Gilberto Luiz Alves, que é O Casario do Porto de Corumbá. Esse livro aqui, ele foi editado pelo Senado Federal e serviu de base para o tombamento do patrimônio histórico de Corumbá. E nós doamos os direitos autorais desse livro para o governo do estado, para se utilizar, porque nós tínhamos um compromisso em defesa do patrimônio histórico de Corumbá. Isso foi uma luta dura,
Era uma luta. Então a gente se envolvia não só dentro da universidade, também na estrutura da universidade, porque eu exerci os mais diversos cargos dentro da universidade, e também politicamente, né? Eu tinha todo um propósito, né, de avanço político em Corumbá. A gente procurava dar um norte político diferenciado para a cidade de Corumbá. Depois eu vim transferido para Campo Grande. Em Campo Grande eu fui trabalhar na pró-reitoria de ensino. E foi uma nova etapa da minha vida, né, acadêmica, porque eu nesse período eu produzi com a Lúcia esse trabalhinho aqui, é fascinante, chamado Memorando de Manuel Cavassa. É um documento que eu encontrei no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, e depois nós publicamos esse livrinho que tem comentários nossos explicando, porque a história do comerciante Manuel Cavassa de Corumbá, prisioneiro na guerra, e ele escreve esse livro pedindo uma indenização, porque ele tinha, na época da guerra, em Assunção, ele tinha um local com um armazém de couros que Caxias confiscou para fazer tenda dos soldados. Então é um livro fascinante. Eu penso que algum cineasta deveria pegar esse livro e fazer um filme, que é um roteiro de filme, né? Esse livro aí é uma coisa assim, que realmente até hoje a pessoa comenta, é muito lido esse livro. E continuei produzindo ainda, né? Produzi esse livro aqui, Fronteira Oeste, fala sobre a questão política indígena, a questão indígena e também a referência bibliográfica. Então esse livro já está em 3ª edição, esse livro, que é um livro que é muito requisitado. E depois eu continuei até me aposentar na Universidade Federal, mas continuei produzindo e me envolvi em política, né? Depois de Corumbá eu deixei de fazer política. Aqui eu voltei a fazer política no Partido Socialista Brasileiro e continuei trabalhando. E com isso, né, no desenvolvimento político, eu acabei participando no governo do Zeca, na Superintendência de Relações Internacionais, junto com o Heitor Miranda dos Santos. E depois fui presidente da TV Educativa, diretor-presidente da TV Educativa. E continuei trabalhando, pesquisando, né, não deixei continuo escrevendo em jornais, e com isso eu penso que estava contribuindo para a compreensão da história de, aí sim, Mato Grosso do Sul. Pois é, eu queria lembrar, professor Valmir, que a sua história, só aqui no estado já vão chegando 50 anos, né? Por aí, de 1971, isso. Daqui 3 anos nós estamos com 50, é meio século de trabalho em que o senhor chega aqui professor, já universitário, e tem meio século de trabalho pelo Mato Grosso do Sul. E isso que engrandece o nosso estado, a nossa cultura, e nós voltaremos bem distante para um segundo bloco, continuando com essa bonita história e esse depoimento do professor Valmir Batista Correia.